Bom dia. Melhorou. Melhorou, ficou legal. Um prazer estar com vocês, abrindo o livro que para mim é de extrema significação e está nesta segunda semana de Evangelho do ano de 2014. É muito bom. Como vocês passaram de final de ano? Bem? E como vocês estão no novo ano? Ouvi o que eu queria ouvir. Se passou o ano lá, 2013, bem, 2014 não pode estar bem. Tem que estar ótimo. Porque está o quê? Tinindo, novinho em folha. Pronto para que a gente possa escrever a nossa história, né? Porque do que adianta um ano novo se o indivíduo está velho, né? Então é necessário que para um ano novo o sujeito esteja também novinho, pronto para o ano que segue, com esperanças, com expectativas, com perspectivas, com objetivos, com metas, né? Isso é fundamental. Então, até para começar o capítulo bem, muito bem, o Evangelho segundo o Espiritismo com o primeiro capítulo, é importante que estejamos ótimos. E aí, para estar ótimo mesmo, vamos levantar. Levantar, tirar essa preguiça do corpo, que preguiça não nos pertence. Todo mundo em pé? Muito bem. Agora olha aí para o colega do lado. Diga bom dia para ele. Bom dia. Bom dia, amigo. Um sorriso para ele. Aqui já teve até beijo. Eu pedi um bom dia e já teve até beijo. Muito bem, pode abraçar também. Que delícia! Vocês vão ficar me devendo esse abraço na saída, viu? Porque todo mundo se abraçando e eu aqui solteira. Muito bem, podem sentar. Satianinho pronto, hein? Muito bem. Adeus, preguiça. Adeus, tristeza. Fazer igual a música de Sandra Sá, né? Bye, bye, tristeza, não precisa voltar. Então, nós vamos iniciar a nossa tarefa desta manhã. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vou dizer que é um dos melhores capítulos, porque toda vez que eu venho aqui, eu digo que aquele capítulo é o capítulo, né? Então, na verdade, vocês já entenderam que não existe o melhor capítulo. Todos eles trazem um significado muito importante para nós. Mas este em especial, que abre esta obra que Kardec nos trouxe com um objetivo que lá na introdução ele deixa claro, logo no início da introdução. Ele nos diz que todo o conhecimento que Jesus trouxe e que foram transcritos pelos 4 evangelistas. Quem são os 4 evangelistas? Quem lembra? Lucas, Mateus, Marcos e João. Ele nos diz, logo no início da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que muitos dos conteúdos dos evangelhos que foram utilizados no transcorrer da história eram pontos que haviam certas divergências no que diz respeito à vida de Jesus, no nascimento de Jesus. Então, estes temas que eram controversos, ele não se apropriaria. Que naquela obra, ele ia se apropriar do 5º tema, que tratava do tema Jesus Cristo e dos seus ensinamentos. Sabem que tema é esse?
Sabem? Os ensinamentos morais. Ensinamentos esses que nenhuma religião, nenhum povo conseguiu deturpar. Porque a essência do ensinamento moral de Jesus estava na sua própria personalidade, na sua própria ação. Porque Jesus não era homem de muitas palavras, né? Jesus era homem de palavras simples e de ação imediata àquelas palavras. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se apropria exatamente dos ensinos morais que Jesus nos trouxe a seu tempo. E claro que para falar dos ensinamentos morais, ele precisa iniciar esse estudo, esta leitura, falando de quem antecedeu Jesus. E se Jesus é o referencial para a própria doutrina espírita e os seus ensinos morais nos serve como suporte de aprendizagem, então, no capítulo 1, ele faz um retorno a Moisés, que foi um profeta extremamente significativo para o povo judeu, para depois seguir. Porque este capítulo 1, ele tem uma responsabilidade muito grande. Eu não vim destruir a lei. Aí eu disse para uma amiga ali na frente, eu também não. Eu também vou deixá-la do jeitinho que eu recebi. E logo uma coisa nos chama a atenção. Eu não vim destruir a lei. A palavra destruir aí, ela tem o significado de revogar, de abolir. Então o que Jesus quis dizer em não vim destruir a lei, eu não vim abolir o que já existe. E ele completa, eu não vim destruir, ele veio fazer o quê? Fazer com que ela se cumprisse. Pois bem, onde será? Eu gosto muito quando o Evangelho nos traz uma frase como esta, né? Uma citação como ela, me perguntar: onde será que Jesus estava quando falou estas palavras? Eu não vim destruir a lei, mas fazer com que ela se cumpra. Onde vocês acham que ele estava? Não acham nada? No templo. Onde mais? Ele estava conversando aí? Estava jogando conversa fora, passeando. E a multidão atrás, e ele só, eu não vim destruir a lei. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Não. Ele realmente estava numa sinagoga quando ele deu esta resposta. Por quê? O que era uma sinagoga no tempo de Jesus, né? Era um local, como este aqui, onde os indivíduos, o povo, recebia ensinamentos, onde os indivíduos estudavam, onde a lei era trazida por um príncipe de sinagoga, que era o chefe, né, que era o indivíduo que poderia fazer a leitura da lei. E este indivíduo convidava pessoas a comentar os trechos da lei. E ele lá estava numa sinagoga, quando a leitura da lei foi feita, e ele foi convidado pelo chefe da sinagoga a fazer o comentário da lei. E, claro, nós vimos aí ele dizer que não veio destruir a lei, mas fazer com que ela se cumprisse. Mas a linguagem que Jesus utilizava não era a mesma linguagem que os outros comentaristas das leis faziam, né? O comentário dele tinha um diferencial pelo próprio Espírito que era Jesus. E aí, alguém certamente o taxou de revolucionário, né? Você está
querendo revogar o que já existe muito antes de você existir. Ele aí respondeu desta forma, que não. Ele não veio revogar a lei, ao contrário. Ele veio fazer com que esta lei fosse cumprida. Que lei é esta? O que é que vocês acham? De que lei Jesus estava falando? A lei do amor. Que mais? Os mandamentos. Exatamente. Porque o capítulo 1 começa falando exatamente de Moisés. E este capítulo, ele nos diz o seguinte, que no transcorrer da experiência da Terra, a Terra como um planeta que deveria trazer aprendizagem para todos os indivíduos ali, houveram, claro, muitas revelações. O que é revelar? Ô Rosi, vou revelar a você um segredo. Eu vou fazer o quê? Eu vou aclarar, né? Eu vou contar alguma coisa. Portanto, na trajetória da experiência da Terra, muitas foram as revelações. Revelações que são informações que alguns indivíduos recebiam das verdades universais. E, em diversos períodos da história, essas revelações eram trazidas por pessoas, por indivíduos que alguns chamavam de profetas. O que são profetas? Indivíduos que recebem, interpretam e passam as verdades universais sobre Deus, sobre as verdades, sobre as leis de Deus. Então foram muitas revelações de lá para cá, porque o nosso planeta, ele é, muito embora nós achemos que ele seja muito jovem, ele já tem alguns bilhões de anos, né? Então ele teve inicialmente uma proposta, que foi um período laboratorial, né? E aí os alunos da ULI lembram bem, né, de todo aquele processo da evolução no planeta Terra, de especialização das espécies vivas, para que adiante o homem pudesse iniciar uma segunda trajetória nesse planeta. Então a Terra inicialmente era um laboratório, né? A lembrar das primeiras espécies minerais, vegetais e animais que já existiram e que hoje já não existem mais, nós entendemos perfeitamente qual o período onde a Terra era um laboratório, onde experimentos eram realizados de aperfeiçoamento de espécies e de organismos. Mas teve um segundo período, que deixou de ser o período laboratorial para ser o período educacional. O que é que se faz em educação? Se ensina e se aprende. Não é esse o processo da educação? Mão de via dupla, ensino e aprendizagem? Pois bem, este período educacional no planeta, ele já vem se estendendo há alguns milênios. E é ainda um período curto, diante da primeira fase, que foi um período mais longo e necessário para a adaptação do próprio planeta ao que se propunha ser um instituto educacional. E muitas revelações, obviamente, chegaram para que os indivíduos, no momento próprio, pudessem despertar para algo além das necessidades naturais e fisiológicas que vivia. Então, lá já no final da própria pré-história, o homem já começa a despertar para algo maior. O homem já começa a perceber que existe algo além disto aqui. Ou alguém que a tudo regia de maneira tal que a ele, homem, não cabia o controle de alguns fenômenos que ele tentava controlar, mas que fugia ao seu controle. E aí o homem, obviamente, começa a cultuar os efeitos da divindade para tentar chegar até a causa que era Deus. Surgem as primeiras religiões, que
focada no culto a diversas divindades. E é um processo de quê? De aprendizagem, não é? Você vai cultuando, você vai rendendo culto a várias divindades, porque você quer alcançar alguém que está acima daqueles efeitos. Pois bem, o povo judeu, que é o povo aonde Jesus reencarnou, foram os primeiros povos que saíram da crença nos efeitos da divindade e passaram a crer no Deus único, no único Deus, Criador de todas as coisas. E, entre tantas as revelações que o povo judeu teve, houve um profeta de nome Moisés, que era judeu, mas nasceu no Egito, e lá se apropriou, sim, da cultura egípcia, mas, desde pequeno, fundamentado na crença de um Deus único. E foi este homem que liderou o seu povo para sair, para se libertar da escravidão no Egito, caminhando pelo deserto durante 40 anos, até chegarem ao que seria a terra prometida, inicialmente chamada de Canaã, terra prometida. E lá chegaram. Mas no transcorrer destes 40 anos em êxodo pelo deserto, padecendo de todas as dificuldades, né, que um povo nômade poderia padecer, Moisés, que era um indivíduo conhecedor das leis, recebeu e preocupado, e ele saía muito para meditar e refletir sobre qual a melhor forma de governar o povo que estava sob a sua responsabilidade. E ele gostava de meditar distante do povo. Saiu para meditar e, num local chamado de... Como é o nome do lugar? Monte o quê? Monte Sinai. Moisés recebe o que seria a lei, ou os 10 mandamentos. Recebeu estes 10 mandamentos de uma forma bem interessante, né? Porque foram grafados em pedra, para que não se perdesse mesmo esses princípios, esta lei, e retorna deste Monte Sinai com as tábuas onde estavam escritas os 10 mandamentos, que a partir de então seria o código pelo qual o povo judeu seria conduzido. Portanto, Moisés, ele tem uma importância fundamental para nós espíritas, para todos os cristãos, porque tudo que vem depois vem pelo desdobramento dos 10 mandamentos, ou pelo desdobramento do decálogo. Esta é a lei. E esta lei foi preservada arduamente pelo povo judeu. Porque o povo judeu, ele trabalhava e ainda são um povo que guarda e resguarda muito a sua tradição, os seus costumes. E os patriarcas, os profetas eram muito respeitados. Então, essas leis eram resguardadas sempre com muito cuidado. Então, desde a época de Moisés, que as leis eram guardadas numa arca que ficava em local reservado, um templo-santuário, para que aquela lei estivesse resguardada. E só Moisés fazia a leitura desta lei. Percebem? De que lei estamos falando? De leis, de um código de conduta moral. Entretanto, Moisés,
precisava ter também uma parte disciplinar da lei. Porque o povo judeu, tendo estado escravo no Egito e tendo sido escravizado por outros povos, adquiriram naturalmente o quê? Hábitos e costumes desses outros povos. Então Moisés precisava efetivamente ter um código civil, um código disciplinar que pudesse dizer ao povo, olha, você vai até aqui. A partir daqui, o que você fizer está indo de encontro à lei. Aí vocês lembram que quando se fala de Moisés, se lembra da lei de Talião, né? O que é a lei de Talião? Ou seja, para um crime, pena semelhante. E isto foi o artifício utilizado por Moisés para que aquele povo pudesse o quê? Ter uma conduta social mais harmonizada. Porque se não fosse pelo respeito ao outro, era pelo menos com o quê? Com o medo de receber a pena de talião. Então, a primeira revelação, ora, Nil, só houveram 3 revelações no planeta Terra de lá até os nossos dias? Não. Houveram muitas revelações, muitos foram os indivíduos que puderam receber revelações do reino divino, do reino de Deus, e trouxe aos seus povos no Oriente. Muitos foram eles. Mas para nós, como base para os nossos estudos e percepções, nós vamos considerar 3 revelações, sendo a primeira dela a revelação trazida por Moisés, que era uma revelação de caráter divino com o decálogo e uma revelação de caráter social. E observem, lembrem aí, quem lembra o primeiro mandamento? Porque eu não lembro, eu estou perguntando porque eu não lembro. O primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? De Moisés, volta tudo. O primeiro mandamento de Moisés. Pesca aí, Dene. Ajuda esse povo aí, Dene. Deixa eu dar uma dica. Os 4 primeiros mandamentos, de 1 a 4, é uma relação de ligação do povo com Deus. Então tem tudo a ver com Deus. Os 6 demais com o próximo. Então vocês estão certos. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. O segundo é não. E o primeiro é o quê? Dene também está me atrapalhando, gente. Pronto. Ele se apresenta no primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da servidão. O segundo, não terei outros deuses. Ainda é o primeiro? Não esse é longo. Tereis outros deuses estrangeiros diante de mim, é o primeiro. Ou seja, não politeísmo, um Deus único. Segundo, não tomareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de que vivais muito tempo na terra que o Senhor Deus vos dará. Aí na sequência vem, não matarás, não cometereis adultério, não furtareis, não prestais falso testemunho contra o vosso próximo, não desejareis a mulher do próximo e não desejareis a casa do próximo, nem seu o servo, nem o boi, nem nada. O boi, nem seu asno, nem qualquer uma das coisas que lhe pertence. Pronto. 10 mandamentos, um código moral, onde primeiro o indivíduo precisava se relacionar com Deus e depois com o próximo.
Portanto, a primeira revelação, ela tem um caráter de justiça. A minha relação com Deus e a minha relação com o próximo. Esta primeira revelação, ela vai ser desenvolvida por Moisés aproximadamente 1.300 anos antes de Cristo. 1.300 anos, aproximadamente. Depois, chega para nós a segunda revelação. Por que a primeira revelação tinha um caráter também disciplinar? Porque nós precisávamos mostrar àqueles indivíduos que, vivendo em sociedade, vivendo com o próximo, ele precisava respeitar o próximo. Portanto, dizia, ó, não desejar a mulher, nem o homem do próximo também. Porque não é só o homem que, né? Serve para a mulher também. Ou seja, você pode construir a sua vida sem desejar nada do outro. Porque era comum naquele período desejar o do outro e tomar na marra mesmo, né? Na força. Não, então aquele código disciplinar, além de mostrar que eu precisava respeitar o outro, ele também trazia um controle. E observem, meus amigos, que ainda hoje nós estamos no ano de 2014, nós precisamos destes códigos civis para que nós possamos conviver melhor em sociedade. Não precisamos? Mas de vez em quando a gente se rebela, né? Teve proibido, ó, teve a palavra não faça. O que é que vocês fazem? Faz. Ó, se teve não, teve essa negativa na frente, eu faço. Porque eu sou rebelde. E se diz não, eu faço. Né? Imagine se hoje nós ainda temos essa postura. Imaginem na época em que Moisés trazia o povo, tinha que trazer como? Na corda curta, né? No objetivo de ajudar. Porque as normas nos ajudam a sermos disciplinados, né? Se elas não existissem, talvez nós fôssemos muito mais indisciplinados do que somos. E chega Jesus, 1.300 anos depois, mas com uma linguagem diferente. Porque enquanto Moisés pregava Deus único, mas também era o Deus que punia, o Deus que vingava por através da pena de talião, né? Jesus não. Veio trazendo um Deus Pai. Um Deus amoroso. Mas ainda assim, um Deus provedor. Porque a gente tem uma relação com Deus muito assim, né? Deus, me dê isso. Deus, me dê aquilo. Ontem eu estava cortando e pintando o cabelo para vir bonitinha, né? Para não vir com os cabelos brancos. E aí a minha cabeleireira disse, olha menina, Deus deve estar surdo. Deus surdo, por quê? Porque eu jogo na Mega Sena não sei quantos anos e não acerto. Esse deve ser, com certeza, porque você não se relacionaria muito bem com essa quantidade de dinheiro que você ia receber. Ou talvez você não esteja sabendo fazer o pedido certo. Aí depois ela me revelou, porque revelação é isso, né? Ah, porque eu sonho direto com os números e quando eu jogo, o número não dá. Eu disse, talvez o símbolo é uma coisa e você está jogando em outro. De qualquer forma, pense que você não saberia como lidar com esta quantidade imensa de dinheiro. Porque às vezes a gente acha que lidar com pouco dinheiro é que é difícil, né? Difícil é lidar com muito dinheiro e não se corromper por ele.
Isso é muito mais complexo. E quando a gente tem menos, a gente vai tentando administrar o pouco que tem. Então, Jesus, a seu tempo, ele veio trazer uma informação mais profunda. Ele veio ainda entre o povo judeu, porque eram aqueles que já estavam com o terreno próprio para que a semente fosse lançada, e veio trazendo que Deus é amor. Não esqueço nunca disso. Porque na minha primeira comunhão, essa música, ela entrou na minha cabeça como mensagem subliminar. Porque tinha uma música, 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor, Deus é amor. 3 palavrinhas só. Nunca mais esqueci. E isso foi uma verdade trazida, um ensinamento moral trazido por Jesus. E ele novamente volta a endossar que o ser humano, para ser feliz, ele precisa se relacionar e se conectar com o divino. Aí vocês disseram, o primeiro mandamento de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, porque cada um de nós é capaz de sentir e perceber Deus de forma singular e pessoal. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sim, e o resto? E ao próximo como a você mesmo. Ou seja, amando a Deus e se amando, o passo seguinte é amar o próximo. E Jesus veio, a seu tempo, como segunda revelação, trazendo estas informações de uma forma muito singular, né? Porque Jesus nada escreveu, o que é que ele fazia? Passava os ensinamentos dele de forma oral. E por que os ensinamentos de Jesus jamais conseguiu ser deturpado? Porque ele associava o verbo com a ação. Jesus, ele foi quem foi e exemplificou o tempo todo pelo que ele era. Porque nós aprendemos muito mais pelos exemplos do que efetivamente pelas palavras. As palavras estão entrando aqui, não é? Mas ela naturalmente ali adiante, se eu der uma topada, ela pode sair. Mas as ações e os exemplos, elas vão ficar e nos servem como referência. E aí foi numa dessas oportunidades que Jesus disse, não, eu não vim destruir a lei, nem os profetas, porque os profetas que antecederam Jesus, entre umas das profecias, das revelações, foi de que haveria de chegar o Messias, aquele que iria libertar o povo, aquele que traria uma experiência nova para aquele povo. E o povo queria e achava que essas experiências eram palpáveis e materiais, porque eles tinham passado muitas dificuldades antes de chegarem à Palestina. Mas Jesus, o que ele trazia era algo mais, né? Ele vinha nos dizendo que todas as dificuldades e as possibilidades dolorosas que nós tínhamos aqui eram uma construção para um mundo melhor, que seria o reino de Deus. E que nada aqui seria completo enquanto não se cumprisse o último I, que é o J, e o último ponto. O ponto é o pingo do I. Portanto, tudo aquilo que os profetas haviam vindo ao tempo, cada um dizendo que era necessário que o reino de Deus se implantasse em nós, para que o reino de Deus fosse implantado no planeta e na sociedade, Jesus veio fazer com que isso se cumprisse por através de inúmeros exemplos. Jesus não julgava, Jesus não era violento, Jesus convivia com todos, não escolhia rico nem pobre, não fazia julgamentos prévios de senhor ninguém. O seu exemplo era do amar ao próximo como a si mesmo. Mas ele também não podia trazer
uma revelação mais profunda, porque os indivíduos não estavam maduros suficientes para entender. A linguagem e o ensinamento moral de Jesus tinha que ser compatível à possibilidade daqueles indivíduos que o ouviam. E assim, ele, quando estava em julgamento e indo para ser crucificado, ele acalmou o povo que o seguia, o povo que sentia que estava perdendo uma referência. Ele disse que iria rogar ao Pai que mandasse o Consolador, aquele que pudesse dizer todas as coisas que ele, Jesus, não pudesse dizer, e que este ficaria entre nós. Porque não era um indivíduo como ele, como havia sido Moisés, mas eram uma pleiade de espíritos do bem que haveria de nos trazer esperanças e consolações. Jesus prometeu, não prometeu? E a revelação chegou. Chegou lá no finalzinho do século XIX, quando os espíritos, de uma forma muito peculiar, disse à humanidade que além de todas as coisas terrenas existia uma dimensão que nós não podemos ver com os olhos, mas que aqui está. Chega então para nós a terceira revelação, que não é necessariamente e obrigatoriamente a doutrina espírita, mas todo o conhecimento e verdade que a doutrina espírita trouxe quando nos apresenta de novo o que Jesus ensinou de uma forma muito mais ampla. Porque agora, aquela revelação que era de amor, ela vai ser ampliada. Porque é o amor e a convivência que vai fazer com que a terra seja um local aprazível para todas as pessoas. Chega a terceira revelação com os ensinamentos dos espíritos. A doutrina espírita não está focada em Allan Kardec. A doutrina espírita está focada nas mensagens dos espíritos. Kardec é extremamente importante, porque foi a pessoa que se preocupou em organizar os ensinamentos dos espíritos em livros, portanto, extremamente importante. Mas o que vale na terceira revelação é a proposta, de novo, de amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, a conexão do espírito com o sagrado, seu Criador, e amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, sendo uma pessoa melhor e diferenciada na sociedade, sendo uma pessoa capaz de viver em sociedade. E aí me recordo de uma frase de um autor que diz assim: para que nós possamos efetivamente desenvolver as leis divinas na sociedade, eu preciso, antes de tudo, ser um bom observador e um bom difusor das leis sociais, das leis que regem a convivência entre os indivíduos. Aí eu me reporto de algo que nós o tempo todo dizemos, né? Eu tenho direitos. Eu tenho, vocês têm? Todo mundo tem, não é? Eu ter direitos é algo garantido pela Constituição, não é? Pela Constituição Civil, pela Constituição Divina. Mas eu tenho que lembrar que os outros também têm. Porque todos foram criados por Deus e são, por este fato, meus irmãos, porque foram criados pelo mesmo Deus. E se eu tenho direitos adquiridos, eu também tenho deveres. Deveres para comigo, deveres para com o outro.
Portanto, o próprio Kardec nos dizia o seguinte: de que adianta ter conhecimento do Espiritismo, comungar com as mensagens dos Espíritos, acreditar no intercâmbio mediúnico, acreditar em Deus, acreditar na pluralidade dos mundos habitados, se este acreditar não faz de mim uma pessoa melhor, não faz de mim uma pessoa humana, não faz de mim uma pessoa sociável, então não adianta se dizer espírita. Eu me reporto para esta frase de Kardec, para que nós nos lembremos que o Espiritismo, sendo considerado a terceira revelação, ele faz uma proposta de felicidade. Ele faz uma proposta de construção de felicidade aqui e agora, porque no futuro eu serei ainda melhor. Então, a proposta da doutrina espírita é: se perceba espírito. Alguém aqui tem dúvida de quem é espírita? Todo mundo aqui são espíritos? Vocês aí de cima são espíritos? Beleza, eu também sou. Se somos todos espíritos, temos uma mesma filiação, não é verdade? Todos nós que aqui estamos, encarnados ou desencarnados, somos espíritos. Perceber que somos espíritos e que estamos em processo contínuo de evolução é garantir que amanhã eu serei um indivíduo melhor do que eu sou hoje. Mas para eu ser esse indivíduo melhor do que sou hoje, eu preciso de ações. Então a proposta do Espiritismo é isso, viu? Sai da inércia, sai da preguiça e vai para a ação. E qual a melhor forma de ação? É ir em busca do outro. Porque é o outro que nos mostra que nós nem somos aquela criatura linda que nós acreditamos que já somos. É o outro que nos mostra o quanto nós precisamos nos modificar. Fica esta mensagem com uma frase que é deste livro, e eu adoro ela, para que vocês reflitam sobre a terceira revelação, sobre a segunda e sobre a primeira. A frase diz o seguinte: nem o diamante perde seu brilho, nem o ouro se corrompe. Ambos, num certo sentido, podem simbolizar o conteúdo da mensagem cristã, que não tem época, né? É permanente, cuja interpretação não depende de época nem lugar, podendo sempre trazer algo de novo em qualquer época que se queira vivenciá-la. O que eu deixo para vocês é vivenciar o ensinamento moral de Jesus, é trazer na prática o que nós adquirimos em teoria. Demais, um excelente sábado, um excelente final de semana. Muito obrigada e muita paz.